101 FM. Os bastidores da política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. Horas 32 minutos, nós estamos no Rádio Café desta quinta-feira, 24 de abril. Como prometido, a gente abre a nossa rodada de entrevistas com os vereadores aqui de Xanxerê para fazer um balanço desses primeiros 100 dias de mandato. Quem aceitou o nosso convite primeiramente foi a vereadora Fernanda Oliveira, do PSDB. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Guilherme, sempre um prazer estar aqui. Atenderia sem dúvida nenhuma. Fernanda, posso chamá-la assim? Com certeza, prefiro. Para a gente começar a nossa prosa, são 100 dias de governo, 100 dias de muita expectativa por parte dos vereadores, dos novos servidores e também da população. Basicamente, como é que você vê esses primeiros 100 dias de trabalho? Então, primeiramente, bom dia a todos que nos ouvem, né? Eu vejo com bons olhos, com olhos bem otimistas. Eu confesso aqui do fundo do coração que eu comecei absolutamente assustada, né? Eu não tinha nenhuma experiência política, nenhuma. Minha experiência política era na OAB, que não se compara. Eu achei até que desse para comparar, mas não dá para comparar. Então a gente chega absolutamente cru, né? Sabendo do que se trata, sabendo qual é a função, mas você saber a função do vereador e você atuar como é totalmente diferente. Então hoje, passados 100 dias, eu consigo respirar melhor, eu consigo dormir melhor e eu sinceramente acho que a gente está fazendo um trabalho muito legal. A maioria da população pensa que o vereador bom é aquele vereador que usa a tribuna todos os dias. Eu particularmente penso que nem sempre é assim. E tenho notado que a senhora não usa a tribuna em todas as sessões. Alguma cautela em específico? É uma estratégia? Ou a senhora tem adotado essa linha de trabalhar um pouco mais nos bastidores? Ai, que legal essa pergunta, porque era uma coisa até que eu não sei se eu preciso me justificar para as pessoas, né? No primeiro momento ninguém me perguntou, mas eu adotei... E já me pediram para eu ter cuidado, porque eu atuo muito... Há 26 anos eu sou advogada. O advogado, ele tem como critério ser objetivo, né? Assim, não vou nesse ponto, eu não vou ficar dando volta, eu vou chegar nesse ponto, vou nessa linha. E eu, nos primeiros dias, eu pensei, será que juro que eu pensei e não perguntei, poderia ter perguntado. Será que eu tenho que falar todas as sessões, alguma coisa, usar a palavra livre todas as sessões? E sem perguntar para ninguém, como dificilmente eu faço, né? Porque pela minha inexperiência eu sempre consulto alguém, eu decidi sozinha que eu só usaria a palavra livre, eu só me manifestaria quando eu tivesse realmente alguma coisa relevante. Não que os outros vereadores não tenham, não é isso. Pelo contrário, me chama a atenção a quantidade de assuntos interessantes que aparecem. Mas eu busco usar só realmente quando eu tenho algum assunto que eu compreendo como necessário para ser tratado. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação do vereador. Hoje está em alta, né, que os vereadores eles busquem recursos com os deputados. Mesmo, a gente precisa deixar claro aqui, não sendo uma prerrogativa prevista em lei, é uma função do vereador. Porém, é sempre bom quando os vereadores trazem recursos para cá e recentemente, sem fazer nenhuma viagem, com conversas a gente viu aí a bancada do PSDB trazendo recursos significativos para Xanxerê, né? Então, isso nos deixou muito felizes também, né? Tanto eu quanto o Vinícius, que é meu colega de bancada. Recebemos o deputado Marcos Vieira aqui, agora eu não me lembro há quanto tempo, acho que tem já uns 20 dias mais ou menos, né? Que nos trouxe aí um recurso considerável, né? Nós íamos pedir, a gente riu muito no dia, porque nós íamos pedir um recurso específico para fazer um trabalho na praça. E no fim das contas, o recurso que veio foi bem maior que esse, né? E depois, conversando com o deputado, ele tem um carinho enorme por Xanxerê, e não só por Xanxerê, depois eu percebi que ele passou em quase todo o oeste. E esse recurso que ele nos deu aí, que ele
trouxe para a cidade, eu acho que vai fazer uma grande diferença. Até a gente está esperando para divulgar onde a gente vai aplicar, para fazer uma surpresa aí para o pessoal, mas eu acho que vai ser bem interessante essa conversa. Ele tem, assim, uma conversa muito boa e muito aberta, e eu acho que é o primeiro de vários, sinceramente, assim, o primeiro grande recurso que a gente consegue. Como você falou, a gente não saiu daqui, né? Nós nos encontramos com ele aqui e o resultado já foi excelente, então eu acho que é um grande começo para nós. Vereadora, vamos falar um pouquinho sobre as suas indicações. Como é que tem sido esse contato da vereadora Fernanda com a população? Porque, em tese, assim como nós, o jornalismo, nós somos uma ponte com quem executa e quem tem a demanda. Como é que tem sido esse relacionamento com a população, com as demandas que a comunidade tem trazido? Eu acho assim que a gente... eu busco sempre andar na rua, né? Eu percebi que isso é uma estratégia extremamente necessária. Então foram algumas situações que eu acabei mudando de comportamento, vamos dizer assim, porque eu não ia no começo em muitos eventos, achava também que não era necessário, é extremamente necessário. Eu vejo que o vereador tem que estar em contato direto com a população e é assim que a gente fica sabendo do que as pessoas precisam. Eu não tenho como saber o que as pessoas precisam, só que elas me procurando e me relatando o que elas precisam e principalmente entendendo que eu sou essa ponte que você falou, Guilherme, é perfeito isso, porque eu não vou conseguir fazer o que elas querem. Eu vou conseguir buscar ajuda com as pessoas que podem fazer. Então as pessoas entendem isso, pelo menos quem conversa comigo. E tem sido muito legal, porque eu brinco que eu vou no mercado, eu chamo a Júlia, que é a minha assessora, e falo: Júlia, fica com o caderno aí para anotar, porque eu tenho certeza. E assim, a minha ida no mercado era de 40 minutos, meia hora, passou a 1h30. E eu acho isso muito legal, porque as pessoas vão me parando, e já me conhecem, isso me dá um pouco me assusta no sentido bom, né? Sabem quem eu sou, já vem me pedir, e é asfalto, e é buraco, e é rotatória, e aí a gente vai, né? Tentando resolver da forma como a gente consegue. A senhora tocou num assunto muito importante. A senhora é vereadora da base, vereadora de situação. E o vereador de situação, ele vive uma linha tênue entre apresento o problema e não me indispor com a atual administração, porque na cabeça das pessoas o vereador de situação tem que falar bem da administração. Como é que a senhora lida com isso tudo? Vou ser bem sincera contigo, né? Eu acho que para nós está muito confortável e fácil lidar com essa situação, e essa linha tênue é engraçado porque ela existe mesmo, né? Porque o que a gente recebe do Poder Executivo é perfeito para nós, assim, perfeito no sentido de: se eu ligar lá, conversar com um setor, imediatamente eu tenho resposta. Ou sim ou não, mas eu tenho uma resposta. O prazo que vai demorar para ser executado, e esse prazo é cumprido. Então fica um pouco mais fácil, fica bem mais fácil para a gente, do jeito que a gente está, com o prefeito que a gente tem, né? O Oscar é sensacional para a gente lidar com ele, para a gente tratar com ele, nos atende, resolve. Então fica fácil, mesmo sendo de situação. Eu percebi que eu não preciso... E isso era um grande medo que eu tinha. Tá? Era um dos meus maiores medos. Meu Deus, será que eu preciso brigar para ter as coisas? Preciso ir lá na bancada e gritar? Não precisa. Vou colocar um pouco de pimenta na sua água agora, vereador. Então já vou tomar um gole aqui. Talvez isso não acontece por ser de situação ou porque realmente a equipe é preparada e competente para atendê-los? Aí tu me faz uma pergunta difícil, porque eu nunca fui oposição, né? Não sou oposição, faz 100 dias que eu tô ali. Mas eu acredito que a equipe esteja preparada e muito bem treinada para atender. Não posso acreditar que exista uma diferença. Eu acredito que esse atendimento seja feito para... independentemente de partido, situação ou oposição, porque a população está sendo bem servida. Certo. Vereadora, entre os projetos já votados, a gente teve aí o projeto do Prefix, a gente tem as reformas que foram feitas, já não vou entrar nesse mérito porque já foram debatidas, aprovadas e tudo mais, mas como é que a senhora vê essa questão da entrada dos projetos, tem andado, conhecedora um pouco das leis, é muito diferente do que a senhora esperava antes de assumir ou não? Não, olha só, eu fui surpreendida, isso foi uma surpresa muito boa, porque eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, sou relatora da comissão. E nessa condição, todos os projetos que entram passam pela nossa análise. Isso me deixa feliz porque eu consigo, obrigatoriamente, passar todos na minha mão e entender tudo que está acontecendo. Isso é bom, né? Porque a gente consegue entender, não que os outros não saibam. Obviamente que todas as comissões têm conhecimento, todos os vereadores fazem parte de comissões. Mas eu vejo que anda muito rápido. Eu me surpreendi pela rapidez com que anda. Então, os projetos têm entrado, eu não sei te dizer agora a questão de prazo,
Mas eu não vejo mais do que 30 dias de espera. E sendo advogada, eu acho que isso é uma rapidez enorme, né? Claro que eu não vou comparar com o processo judicial, porque o processo judicial tem um trâmite totalmente diferente. Mas anda muito mais rápido. Porque a gente escutava assim, tá lá engavetado. Eu não vejo isso acontecer. Confesso que também até agora, méritos do presidente Saibo, ele parece ser um pouco ansioso para resolver, né? A gente não viu até agora nenhum projeto parado na Câmara de Vereadores. Né? Isso... E assim, essa cobrança, e é uma cobrança leve, não é uma cobrança, né? Ele tem muita preocupação que as coisas realmente andem, né? Agora você falou o termo, ele é ansioso para que as coisas funcionem. Eu percebo nele uma angústia para que as coisas realmente funcionem. Como o clima está excelente lá dentro, né? Como a gente se dá bem, e eu confesso que a gente faz o trabalho com prazer, eu acho que isso ajuda também. Na eleição, eu, inclusive, usei esse microfone para dizer muitas vezes que nós precisávamos elevar o nível da nossa Câmara de Vereadores. Com todo respeito ao antigo presidente, meu amigo Cabo Oliveira, e a todos os que passaram por lá, mas nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara de Vereadores. O que a população pode seguir esperando da Fernanda Oliveira? Olha, Guilherme, eu acredito muito num trabalho de equipe, sempre trabalhei em equipe, em todos os lugares que a gente trabalha, tem uma equipe junto, né? Eu acho que se existe eu tenho muita fé nisso, assim, se tem um clima bom entre as pessoas, se não tem sacanagem, se não tem maldade, se não tem má fé, eu não vejo como as coisas não funcionar. Eu sou muito otimista com relação a isso. Era um dos meus medos também. Meu Deus, quem que vai entrar? Será que vai funcionar? A gente está ali convivendo, a gente convive, né? Vira uma convivência bastante próxima, né? E eu percebo que todo mundo quer muito que dê certo. Então eu não vejo como dar errado. Certo. Aproveitando, eu tenho percebido um alinhamento muito grande entre a senhora e a vereadora Luciana, que, querendo ou não, nós não tínhamos nenhuma mulher na Câmara até o ano passado, e agora temos 2. Chegamos a ter 3 agora na licença do Caleb. Isso. Como é que tem sido trabalhar com a vereadora Luciana? Vocês fizeram um evento voltado para as mulheres, a gente precisa lembrar disso também. Ou seja, a população feminina também está representada, mas sem aquela pegada do extremismo ridículo, tem que ser feminista. Não, tem que trabalhar para as mulheres e para os homens, mas eu quero tocar nesse assunto. Como é que tem sido trabalhar com a Luciana e como tem sido pensar em pautas para as mulheres na Câmara de Vereadores? Então, boa pergunta, porque eu vim aqui com a novidade, né, que agora, em 2022, o prefeito Oscar, ele sancionou uma lei que previa a criação da Procuradoria da Mulher dentro da Câmara, né? E talvez por não ter vereadoras, não aconteceu, né? E agora, semana passada, eu fui nomeada como Procuradora da Mulher. E a Luciana como suplente, nem sei, agora não vou saber aqui dizer exatamente o termo, mas é a segunda procuradora. Eu sou a primeira procuradora, ele é a segunda procuradora. Trabalhar com a Luciana é maravilhoso. A Luciana, ela tem uma experiência de trabalho no setor público que ela me ensina muita coisa. E ela é muito cautelosa, e eu gosto disso. E cautelosa e preocupada. Então, a gente faz um conjunto perfeito, porque a gente tem os mesmos pensamentos nesse sentido, tomando muito cuidado em tudo que a gente decide. A gente troca ideias, muitas vezes. A gente conversa sobre projetos. E eu acho que aquele trabalho que a gente fez, aquele evento que a gente fez o Dia da Mulher, reunimos lá mais de 100 mulheres, né? A gente ouviu por várias vezes que nunca tinha acontecido, que foi um clima muito legal, que todo mundo que saiu de lá saiu satisfeito. E foi o grande start ali do nosso trabalho juntas, né? Permita-me interrompê-la, eu e o Felipe estivemos no evento e fomos os únicos homens permitidos a continuar no evento. Foi um evento emocionante mesmo. Isso, parabéns. Isso mesmo. E agora a ideia, com a criação da Procuradoria, a ideia é fomentar muito isso. E aí, né, me perdoem os homens, eu sempre digo, eu não estou lá para representar só as mulheres, mas foi o que eu falei, a lei existe desde 2022, ela, pelo que eu saiba, não aconteceu. Talvez porque não tivessem vereadoras mulheres, mesmo a lei prevendo que poderia ser assumido por homens. Mas é aquela situação que só estando no lugar da mulher é que vai saber viver e vai saber o que trazer e vai saber o que conversar. Uma mulher que sofre uma violência doméstica não vai se conseguir... Com um homem. Exatamente. Né? E a ideia é essa. É ter lá dentro um lugar para que procurem ajuda, ter um contato num telefone específico para que nos busquem pedindo ajuda. Então vem muita novidade por aí. Com a ajuda da Luciana, eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem legal. Vereadora, uma última pergunta. Eu já lhe fiz essa pergunta lá na primeira semana de mandato, mas 100 dias passaram, foram criados novos cargos na prefeitura e eu vou fazer essa mesma pergunta para a senhora, a todos os 9 que quiserem estar aqui.
Caso hoje, 100 dias passados, já entendeu como a máquina funciona, surgisse um convite do Oscar e do Biazus. Fernando Oliveira, gostei do teu perfil, quero que você trabalhe no Executivo. Se identifica com o perfil, abriria a mão das suas demais atividades para tal, ou segue na missão de seguir trabalhando na Câmara de Vereadores? Eu tenho muito medo de responder, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Hoje eu te digo com absoluta certeza, adorando o trabalho do Oscar, sendo amiga pessoal do Biazus, porque somos advogados, trabalhamos juntos, hoje a minha resposta seria não. Porque me surpreendi com o quanto que estou gostando de estar na Câmara e acho que meu lugar acaba por hora sendo ali mesmo. Faço questão de refazer a pergunta até a título de comparação, porque a população nos cobra isso, né? Lá em janeiro disse isso. E daqui a pouco o andar da carruagem tu percebe que não é o teu lugar. E pode acontecer, né? Eu sempre digo, eu nunca fui vereadora. E eu não sabia, eu sabia qual era a função, mas na prática as coisas são diferentes. Então poderia mudar de ideia. Passados 100 dias, continuo com a mesma resposta. Muito bem. Fernanda, muito obrigado por nos permitir ter esse espaço de conversa. Desejo aí muitos 100 dias de mandato, seguindo nessa pegada de servir a população com todo o respeito e com todo o conhecimento que a senhora tem. Guilherme, estou sempre à disposição. Quero agradecer imensamente o respeito que vocês têm por nós, né? A abordagem necessária nos pontos que precisa, com respeito. Isso é muito bom e me sinto muito segura com vocês. E vou estar sempre à disposição para conversar sobre o que é doce e sobre o que é amargo, sem problema nenhum. Muito bem. Nós conversamos com a vereadora Fernanda Oliveira, do PSDB, abrindo a nossa rodada de entrevistas com os vereadores xanxerenses. Amanhã a gente conversa com Claudemir Fernandes, o Caleb, falando dos bastidores da política e desses 100 primeiros dias de governo. 7h48, a gente volta já.